Nós vamos voltar a Milwaukee, onde está Marcelo Medeiros, o nosso repórter que está cobrindo a convenção. Marcelo, a Adela Cardoso, nossa editora, acabou de nos trazer aqui os dados da pesquisa da Reuters com o Ipsos, mostrando que houve uma mudancinha no número de 40 para os dois, para 43 para Trump e 41% para Biden, na preferência dos eleitores. Uma pesquisa só feita com eleitores registrados. Que efeito essa pesquisa levou à convenção, meu caro? Desculpa, o barulho aqui estava muito alto. Você poderia repetir? Perdão. O efeito que você sentiu, que a pesquisa da Reuters, agora há pouco, da pesquisa da Reuters com a Ipsos, que mostra que a corrida ainda está bastante apertada entre os dois candidatos. O efeito dessa pesquisa aí na convenção? Sim. Não, por enquanto, essa pesquisa, pelo menos do que nós apuramos aqui, ainda não teve tanta repercussão, até porque, por enquanto, ainda é cedo, ainda mais durante uma convenção como essa, é um momento que o Partido Republicano, ele aproveita para o que eles chamam aqui de ganhar momento. Então, o que é esperado realmente é que se espere as próximas pesquisas nos próximos dias, ainda mais na próxima semana, que o que geralmente acontece depois da convenção de cada partido, o candidato do partido sobe um pouco nas pesquisas. Então, é esperado que nas próximas semanas Trump suba e a partir da convenção do Partido Democrata em agosto pode ser também que o presidente Joe Biden suba um pouco na pesquisa. Mas o que é interessante, acho que comentar, que não é apenas importante ver esse número geral, a população geral, os eleitores em geral do país, mas sim por cada estado, já que o que acontece aqui nos Estados Unidos, geralmente o voto do estado, quem ganha o estado ganha todos os votos daquele estado, por isso que temos aqueles estados pêndulos, como é, por exemplo, o estado aqui de Wisconsin, onde está sendo realizada a convenção do Partido Republicano, o estado de Michigan, que é onde vai ser realizada a convenção do Partido Democrata. Então é bem importante, quando a gente analisa também as pesquisas aqui nos Estados Unidos, não ver apenas essa pesquisa geral dos eleitores do país em geral, mas também analisar um pouco em alguns estados, principalmente nesses estados chaves ou estados pêndulos, que são os estados que devem decidir a eleição aqui nos Estados Unidos. Marcelo, a gente está ouvindo aí a empolgação da plateia. Conta um pouco para a gente o que está acontecendo agora, meu caro. Aqui o que nós estamos aqui na última parte dos discursos, então assim, o que ouvimos agora há pouco são pessoas que, o tema de hoje é violência, então são pessoas que, com histórias familiares, pessoas que perderam entes queridos em situações de violência aqui nos Estados Unidos. Ouvimos uma mãe que perdeu um dos filhos dela com relação a uma violência praticada por um imigrante. Então o que temos hoje, que é esse momento bastante emocionante, digamos aqui, que são pessoas, são cidadãos americanos, pessoas comuns contando sua história e como eles foram, como que a violência hoje, como a criminalidade aqui dos Estados Unidos repercutiu, atingiu a vida de cada um deles. Que o que eles querem com isso, que o Partido Republicano pretende mostrar com isso, é que nesses últimos anos, sob o governo de Joe Biden, segundo eles, a população americana está sofrendo mais com a questão da violência, da criminalidade, e fazer uma relação entre essa criminalidade e a imigração ilegal aqui nos Estados Unidos. Então hoje o tema é esse, e justamente trazer histórias de pessoas comuns juntos, como tivemos antes com os políticos do Partido Republicano. Eles fazem esse balanço para que as pessoas consigam, o eleitor em geral consiga se conectar melhor com o que está sendo feito, o que está sendo discutido aqui na convenção. Marcelo, bom você ter lembrado, né, que a criminalidade, a violência e a questão da imigração foram temas dos discursos de hoje, Marcelo. E eu queria te ouvir o que você achou da temperatura dos discursos, porque provavelmente antes do atentado seriam discursos extremamente inflamados, né? E há uma preocupação, e os números contradizem o que os republicanos dizem, né? Os números oficiais contradizem essa tese de que a criminalidade aumentou em função da entrada dos imigrantes. Qual a temperatura que você sentiu nos discursos? Se você percebeu que houve alguma moderação no tratamento desses temas, baixando um pouco a fervura pós-atentado?
Não, com relação a esse tema, pelo menos essa questão da imigração, eu não senti que tenha sido moderado, não. Até tivemos aqui, por exemplo, hoje uma das primeiras pessoas que discursou aqui foi uma imigrante que estava justamente contando a história dela e falando que ela, uma imigrante que entrou legalmente no país, não teria as mesmas possibilidades que um imigrante ilegal, que o governo atual, segundo ela, dá mais oportunidades a quem é ilegal do que a quem entrou legalmente. Então, continuou, sim, um discurso forte de mostrar essa separação, de mostrar essa divergência e de mostrar realmente que esse governo atual estaria criando uma situação aqui de aumento de criminalidade, aumento de insegurança, perda de empregos por causa do número de imigrantes ilegais entrando no país, o que, como você bem colocou, os números não mostram isso, os números não mostram que isso que está sendo dito é realmente o que está ocorrendo hoje, mas o tom ainda é de um tom de muita separação e realmente divisão, em vez de tentar, como eles estão querendo, mostrar essa união do país. Pelo menos essa separação, bem mostrando os pontos de vista diferentes dos democratas e dos republicanos. Obrigada, Marcelo Medeiros, falando direto de Milwaukee. E a Derla já está de volta. Derla, que outros números a gente tem da pesquisa? Pois é, então, Thaís, você tinha me perguntado há pouco se tinha um recorte sobre estados pêndulo e não tem. É uma eleição, uma pesquisa sobre a eleição e de modo geral, ou seja, um recorte nacional. A gente não tem os números de estados pêndulo. Agora, quais são os principais estados que Trump está interessado nessa eleição? Sem dúvida nenhuma, a Pensilvânia, Wisconsin e também o estado do Michigan. Por isso mesmo que o discurso que vem daqui a pouco na convenção republicana é tão importante, que é o discurso de Marco Rubio, que foi um senador... Deixa eu te perguntar, quem vem por aí ainda de importante até o final da noite? Pois ele é o penúltimo a falar. Ele é um senador da Flórida. A Flórida é um estado já dado como ganho, é um estado republicano, mas Trump está interessado na capacidade de Marco Rubio de levantar apoiadores financeiros para essa eleição. Ele tem uma capacidade muito grande de levantar recursos, e esses recursos serão usados justamente para financiar, pagar mais gente, para se intensificar a campanha nesses 3 estados que são os principais, Thaís. Agora, a arrecadação da campanha republicana ganhou muito, subiu muito nesses últimos dias, de sábado para cá. Sim, claro, e tivemos um aporte interessantíssimo, para não dizer super importante, de nada menos do que Elon Musk. Depois do anúncio de J.D. Vance na chapa de Trump, ele anunciou que vai doar vários milhões para essa campanha. Ele vai ser fundamental nessa questão de financiamento, né, Thaís? 45 milhões de dólares por mês, né, até o dia da eleição. É bastante dinheiro. Eu vou chamar aqui o nosso trio de analistas para a gente ouvir um pouco, especialmente sobre essa participação e o financiamento das campanhas. Pódio, eu começo com você. Essa diferença de financiamento, os financiadores de Biden, daqui a pouquinho eu quero entrar na questão de Biden com vocês, mas só para a gente fazer a comparação, essa aceleração do investimento e do financiamento com a Trump e o recuo e o receio do dinheiro para os democratas. Que desequilíbrio isso pode causar na corrida? Olha, o que a gente tinha, né, até o Trump ser condenado, era que o Biden estava numa situação financeira, a campanha do Biden estava numa situação financeira melhor do que a campanha do Donald Trump. Na verdade, Donald Trump estava encontrando, inclusive, dificuldades para conseguir angariar dinheiro para sua campanha, se comparado há 4 anos atrás. Por outro lado, o que acontece é que, após o Trump ter sido condenado, o Trump conseguiu arrecadar uma montanha de dinheiro, né? E ultrapassou o Joe Biden em termos de arrecadação. Então, o que se espera é que, e é o que acontece agora com o Joe Biden desde o debate, né, é que houve muita dúvida sobre se ele vai continuar como candidato do partido, e doadores importantes do partido travaram as doações para a campanha do Biden. Teve alguns doadores que dão milhões para o Partido Democrata, que dizem que não vão mais doar dinheiro enquanto o Biden for o candidato. Isso é parte desse processo de pressão
em cima do Joe Biden para que ele desista, né? Então nós temos um partido democrata que está bastante dividido e um partido republicano que me parece bastante unido nesse momento. Tiago, a repercussão da pesquisa, mais somada a essa questão do financiamento, esse receio e a trava para continuar dando dinheiro à campanha de Joe Biden. Você que anda perto dos democratas, meu caro, o que você está ouvindo por aí, o efeito dessa pressão? Olha, a pressão financeira hoje ela está maior do que a pressão das pesquisas, até porque existe uma relativa surpresa de que os resultados nas pesquisas não foram piores. E, inclusive, nos trackings internos do partido, nos últimos dias, inclusive nesses estados pêndulo, a diferença não passa de 3 pontos, ele segue muito apertado. Inclusive, existem, não sei exatamente se é a Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, porque essa informação eles guardam, mas existe uma diferença de 1% em um desses estados. Agora, existem 2 aspectos que são muito importantes. Esse que o Pod levantou, que é a questão financeira, que você tem, de fato, muitos doadores que estão aguardando ou uma definição de confirmação total do Biden ou uma troca, mas também existe o aspecto de que algumas das pesquisas internas, utilizando o nome da Kamala Harris, demonstrou, dentro da margem de erro, uma vantagem mínima para ela em relação ao que o Biden tem contra o Trump. Então, esse aspecto de que a Kamala Harris, em tese, pode performar melhor do que o Biden, inclusive aumentando sensivelmente a chance de ganhar em um desses estados pêndulo, e retornar à capacidade financeira, são os 2 grandes trunfos que aqueles que desejam a saída do Biden têm hoje em relação à campanha. Por outro lado, se o Biden conseguir demonstrar alguma melhora nas campanhas, nas intenções de votos, nos trackings internos ao longo dos próximos 7 dias, ele pode começar a gerar um novo fluxo financeiro que pode colocá-lo de volta e equiparar novamente com o Trump. O engajamento, né? Denilson, eu queria lhe ouvir o seguinte: se os democratas, vamos fazer uma questão hipotética aqui, se os democratas acabam escolhendo que Biden sai e Kamala Harris, por exemplo, assume, qual a desculpa para não votar nos democratas, né? Já que não teremos mais um homem muito velho, não teremos mais um homem com problemas de cognição, como ele está sendo apontado ali, questionado se ele tem capacidade não só do ponto de vista da sua idade, mas também cognitivo e mental para seguir nos próximos 4 anos. Essa mudança, você enxerga uma força de consolidação da campanha democrata? Olha, ela pode ser um fator novo, né? Dentro de tantas incertezas e tantos desafios aí na campanha democrata. A Kamala, ela também não é a candidata ideal para muitos dos democratas, né? Se mostrou uma vice com baixo protagonismo. Ela tem tido agora uma participação maior, inclusive na própria campanha e nos temas mais progressistas, mas há uma discussão muito grande sobre o perfil dela. O que seria um governo de uma presidência da Kamala Harris, né, que tem um perfil mais progressista, mais inclinado a uma esquerda moderada do que o próprio Biden. Então, esse é um desafio para ela ter que, se escolhida, ter que se colocar. E aí, um outro ponto, Thaís, que passa também, e algumas pesquisas também têm colocado, os americanos e muitos questionam a posição dela ser mulher. Então, a questão de ser uma mulher na disputa poderia ser mais, e inclusive no embate com o próprio Trump, poderia ser colocada aí em situações mais críticas do que o próprio Biden. Então, tudo isso acaba sendo fatores colocados aí que geram dúvidas, apesar de ela ter uma competitividade, mas geram dúvidas o que seria uma candidatura e se ele teria condições de contrapor ao próprio Trump. A gente só viu como é que os Estados Unidos iriam bem com uma presidente mulher nos filmes, né? E nas séries de televisão.
Quem sabe chega Quem sabe. o dia disso virar realidade. Obrigada, eu já volto com vocês. Derla, o que está acontecendo agora? A gente estava vendo o discurso de uma mulher. Quem é ela? Ela é a Sarah Sanders, ela é a governadora do estado do Arkansas, foi secretária de imprensa do presidente Donald Trump, quando ele foi presidente, e ela está fazendo um discurso relembrando o ataque ao Trump no sábado. Ela disse que nenhuma bala é capaz de parar Trump, então ela está levantando bastante a plateia, lembrando essa questão do ataque, e ela é uma tentativa do Partido Republicano de tentar mostrar renovação, assim como J.D. Vance. Ela tem 41 anos, foi a primeira governadora a ser eleita no estado do Arkansas, e os republicanos estão desde ontem, Thaís, tentando trazer essa questão do gênero e da renovação para dentro da convenção. Só que os analistas têm notado o seguinte, embora tenham trazido políticas do partido para essa convenção, a pauta de gênero feminino, a pauta da mulher tem ficado um pouco de lado, pelo menos desde ontem. Vamos ver se quarta e quinta vai ficar um pouco mais difícil porque tem toda a expectativa do discurso de Trump, mas vamos ver se essa pauta feminina aparece mais amanhã. Tem uma outra mulher que deve falar hoje, daqui a pouco, que é a nora de Donald Trump, que está causando, né? Quem é ela? Isso mesmo. Ela é a nora de Trump, a esposa de Eric Trump, e ela vai fazer o discurso ali para encerrar. Ela tem um cargo importante ali na convenção republicana e tem sofrido algumas críticas ali de nepotismo justamente por conta disso, Thaís. Ah, é? Nepotismo. Sabe uma coisa que me chamou a atenção hoje? O Financial Times trouxe uma reportagem dizendo que há críticas muito fortes pelo fato do serviço secreto ter mulheres e que para fazer esse serviço e a competência necessária para fazer esse serviço, não há mulheres competentes para fazer esse serviço. Ou seja, a questão do gênero, ela acaba rondando, por mais que não esteja no centro do debate, ela não deixa de aparecer.